Vamos lá, minha gente. Olha, evidentemente eu tô aqui no Etihad Stadium, então eu acompanhei a partida do Manchester City ao vivo neste sábado, o que significa que eu não consegui assistir aos jogos do Liverpool, do Chelsea e nem do Arsenal. Inclusive, o Arsenal está em campo nesse momento enquanto eu gravo esse vídeo, ainda rolando o primeiro tempo da partida contra o Fulham, então eu não vou, infelizmente, incluir uma análise do jogo dos Gunners nesse vídeo de hoje, desculpa. Do Liverpool eu vou falar um pouco mais por conta da relevância do resultado, mas muito menos do jogo em si, porque eu não gosto de falar de jogos em que eu não assisti. Do Chelsea eu vou fazer um comentário rápido também, e eu posso falar do Manchester United e do Manchester City porque eu assisti a essas duas partidas, uma delas evidentemente, ao vivo, em loco. Por aqui, mais um jogo montanha-russa desse Manchester City, né, que já havia empatado 3-3 com o Newcastle na rodada passada e agora sai atrás 2-0 para o Palace no primeiro tempo e no segundo tempo 4-0 para o Manchester City, um atropelo, no total 4-2 vitória para os Citizens. Destaque absoluto para o hat-trick de Erling Haaland. Já são 6 gols em 4 jogos dentro da Premier League e no total na carreira ele tem 13 hat-tricks, mais do que tiveram, por exemplo, Wayne Rooney e Samuel Eto'o. Ele tem apenas 22 anos. E o mais assustador é que a química, o entrosamento, eles não estão tão afinados assim. O jogador do City que mais entendeu o Haaland até agora foi o Gundogan. Já deu uma assistência contra o West Ham, já havia dado um passe, uma enfiada de bola que gerou o pênalti marcado, que abriu o placar da partida. E hoje o passe do Gundogan foi maravilhoso. Pro gol mais bonito marcado pelo Haaland hoje. São 3 gols marcados de maneira diferente, né? Primeiro de cabeça, depois empurrando a bola já dentro da pequena área. E o terceiro foi um gol de Haaland da Bundesliga. Uma bola enfiada entre os zagueiros, proteção perfeita, impressionante a calma e, claro, a finalização cirúrgica na cara do gol. E eu trago aqui um trecho da entrevista coletiva do técnico Pep Guardiola falando justamente sobre o atacante. É interessante. He came for that. What he has done all his life. So the numbers of this guy is beyond. It had the feeling that maybe he's not involved in the game. Always is there. He never ran away from the game. Always is there. As a striker is incredible. He cannot touch the ball, but he had the feeling the ball is there, and this always is involved. And this is but at the end, football, everything is here. Bom jogo também de Bernardo Silva, que começou o desafogar do Manchester City numa jogada individual. O Julian Álvares entrou muito bem e eu gostei também do Stones, tá? Apesar do gol contra, o Rúben Dias está meio esquisito nesse início de temporada. O Stones, junto com o Ake, vem sendo os melhores zagueiros desse time. Virando a página para o Manchester United, que conseguiu vencer fora de casa 1-0 para cima do Southampton, gol marcado por Bruno Fernandes, num bom cruzamento de Diogo Dalot. Foram os mesmos titulares que venceram o Liverpool na rodada passada, portanto, Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Luke Shaw e Fred seguiram no banco de reservas. E foi também no banco onde começou Casemiro. O Ten Hag disse que o Casemiro ainda precisa se adaptar ao futebol inglês, ao Manchester United, e o time precisa integrá-lo. É questão de tempo, evidentemente, para ele ser titular. Eu já não sei se eu posso falar a mesma coisa sobre os outros nomes que ficaram no banco de reservas, inclusive mesmo Cristiano Ronaldo. Mas o Ten Hag disse depois do jogo que espera que o português continue no clube e não saia nesta janela de transferências. O Manchester United quebrou uma sequência de 7 derrotas seguidas jogando fora de casa na Premier League, evidentemente somando com o fim da última temporada. E pela primeira vez desde dezembro do ano passado, o time saiu de um jogo também fora de casa, também pela Premier League, sem sofrer gols. E mais uma vez destaque para o Lisandro Martinez. Ele ganhou 5 dos 5 duelos aéreos que ele teve na partida, mais do que qualquer outro jogador em campo, 1,75 m, muito bem utilizados. Não foi um jogo bonito do Manchester United, muito pelo contrário, foi um jogo meio estranho, com momentos de muito pouca qualidade, mas o mais importante, acredito eu, é que o Manchester United está começando a ter cara de time. Os fundamentos básicos já estão em processo de correção. Ainda há questões para serem ajustadas, é evidente, e eu acho que especialmente no processo criativo, na criação de oportunidades, mas o time que há pouco tempo estava sendo atropelado pelo Brentford, agora consegue sair de um jogo fora de casa sem levar gols. Mas seria importante trazer reforços, o próprio Ten Hag disse, estaremos alertas até o último segundo da janela de transferências, lembrando que fecha na quinta-feira da semana que vem, acho que 7 da noite, horário de Brasília. O Antony, evidentemente, que é o grande objetivo, mas eu acho que o United precisa de mais nomes. Por exemplo, de um centroavante. Fala-se de Depay,
não sei o quão próximo ele estaria de fechar com o Manchester United, mas me parece um nome interessante, apesar de um passado não tão distante, pouco positivo do jogador no clube. Agora rapidinho virando para a página do Chelsea, vitória importante, 2-1 sobre o Leicester, o Chelsea que jogou quase que 60 minutos com um homem a menos. O Gallagher foi expulso com 2 cartões amarelos aos 28 minutos do primeiro tempo. Uma expulsão juvenil. E do pouco que eu vi, o que dá para destacar é mais uma boa partida do Reece James e, claro, os 2 primeiros gols de Raheem Sterling com a camisa dos Blues. O primeiro, inclusive, foi bonito pra caramba, hein? Muito importante que o Chelsea some o máximo possível de pontos nesse processo transicional, nesse processo de ajustes e de reencaixe dessa equipe que ainda pode ser reforçada. Aparentemente o Fofana tá chegando e pode não ser o último nome. Para finalizar, a primeira vitória do Liverpool na Premier League veio com uma sonoridade impressionante, 9-0, a maior goleada da história da Premier League, junto com o 9-0 do Leicester sobre o Southampton e um 9-0 do Manchester United sobre o Ipswich na década de 90. O Jürgen Klopp resumiu muito bem quando perguntado como descrever essa vitória em uma palavra. Ele disse: necessária. Para esse momento do time, vencer era importante, mas vencer dessa forma resgata uma confiança que era necessária. Necessária também uma atuação de gala de Roberto Firmino, 2 gols marcados e 3 assistências, tudo bem que uma delas foi meio sem querer, mas conta. E quando eu digo necessária é porque ele está em último ano de contrato com o Liverpool e estamos a poucos meses do início da Copa do Mundo e a poucos dias, 13 dias, da última convocação do técnico Tite antes do Mundial. Eu não acho que o Firmino ele esteja à frente dos concorrentes para já ser convocado, mas se ele conseguir manter uma consistência, ele certamente volta para a briga. O problema é que o Firmino não tem jogado bem nos últimos 2 até quase 3 anos. Mas não foi o caso hoje, um jogo absolutamente sensacional do brilhante de sorriso brilhante. Foi o primeiro gol dele em Anfield em quase 2 anos, a última vez tinha sido em dezembro de 2020. E agora ele chega à marca de 100 gols com a camisa do Liverpool e 70 assistências. Detalhe é que o Liverpool marcou 9 gols e o Salah saiu sem marcar nenhum e sem dar nenhuma assistência. Que coisa, né? Valeu, mas gente, perdão aos torcedores dos clubes que eu não falei e eu não devo falar amanhã também da rodada de domingo, porque eu estou voltando de uma ressaca e entrando para a próxima. Até já!